Olá! Estamos aqui mais uma vez para as reflexões em torno dessa obra adorável de Divaldo e Joana, né? Que é Segue em Harmonia. E neste momento nós vamos fazer reflexões em torno do capítulo 7, intitulado Dissidências. Em seguida, temos o comentário de Sueli Caldas falando a respeito nas fileiras da doutrina espírita, né? E nós vamos observar que Joana, desde o início do texto, ela vem nos dizer que as dissidências, que são as ideias diferentes, né, que são as divergências de opiniões, elas sempre aconteceram e vão continuar a acontecer, porque isso faz parte do nosso nível de desenvolvimento. Ao tomarmos conhecimento de algum pensamento filosófico, de alguma ideia, de algum texto, né, as pessoas vão fazendo as compreensões de acordo com a sua condição de entendimento, de acordo com o seu nível de entendê-las. E não raro vão acontecendo as divergências de opiniões, né? A compreensão dessa forma, o outro compreende de outra forma. Isso é mais do que natural e vai continuar ainda por muito tempo, sendo muito equivocado a ideia de que poderíamos ter um entendimento único a respeito de determinados assuntos. Isso não vai acontecer, pelo menos ao longo ainda de muito tempo. A questão é que, motivados ainda pelo egoísmo que nos caracteriza, muitos de nós querem ter a primazia na compreensão de determinados assuntos. Querem fazer com que as suas ideias, com que o seu ponto de entendimento seja acima, colocado acima dos outros, que é ainda o ego que grita dentro de nós. Isso muitas das vezes nos leva a questões de violência, de discórdia profunda, de uma forma muito dolorosa, às quais infelizmente ainda assistimos. As pessoas com opiniões diferentes se sobrepondo sobre as outras de modo ostensivo, de modo violento, querendo fazer com que as suas ideias sejam impondo ali o seu ponto de vista, né? E ao longo da história, nós fomos vivenciando essas situações. É quando Joana traz para nós, desde de exemplos ricos, mais distantes, até exemplos mais atuais. Ela começa citando Buda, né, Siddhartha Gautama, que depois de percorrer o seu caminho da iluminação, de ter chegado à compreensão iluminativa, essa compreensão interior, ele viu muito dos seus adeptos deturpando os seus ensinamentos. Ele chegou a vivenciar isso e seguiu adiante, na tranquilidade daquele que já atingiu a iluminação. Porque se ele se aborrece, se ele grita, briga com as pessoas porque não era essa forma que ele estava dizendo, que ele estava ensinando, ele daria demonstrações de que o caminho da iluminação não o iluminou tanto, né? Mas ele deu demonstração dessa iluminação, compreendendo que era a condição dos seus seguidores, mas não era isso que ele estava ensinando. Ela cita também Sócrates. Sócrates foi muito perseguido por ser alguém que trouxe ideias iluminativas e fazia questão de ensiná-las àqueles que o buscassem. Ele não batia de porta em porta, querendo impor os seus ensinamentos. Mas aqueles que o buscavam, ele sempre tinha o prazer de ensinar essas ideias que para ele e para nós ainda hoje, né, tanto bem nos fazem, tanto entendimento nos trazem. Mas não ficou livre dessas perseguições culminarem naquela incidência triste e cruel
do seu fim, sendo obrigado a envenenar-se por cicuta, né? E ela cita também, claro, Jesus como do maior exemplo que a gente tem, daquele que trouxe ideias tão profundamente libertadoras para todos nós e que, depois de dar o exemplo máximo da tolerância, da paz, da bondade, pedindo a Deus que perdoasse os seus algozes porque não sabia o que fazia. Jesus, depois de conviver conosco, dando os exemplos do bem proceder, recebeu a crucificação como pagamento, mas mais do que isso, foi assistindo ao longo dos séculos a deturpação dos seus ensinamentos, onde pessoas, depois investidas já de tanto conhecimento, isso já lá atrás nas cruzadas, onde as pessoas começaram a empunhar armas em nome de Jesus, numa total falta de sintonia com os seus ensinamentos. E infelizmente nós assistimos até hoje esse tipo de conduta e de comportamento de uma forma completa, de uma completa dissidência dos ensinamentos de Jesus. Não é o que Jesus ensina. Jesus é um pacificador. E a gente ainda assiste episódios em que se associa a imagem de Jesus à violência, às armas, o que de fato não tem sentido lógico, né? A Joana também traz o exemplo de Francisco de Assis, que depois de séculos do cristianismo tão desvirtuado, vem Francisco com a incumbência de reformar a igreja, né? Francisco, reforma a minha igreja. E depois de compreender que não se tratava da matéria, Francisco dá demonstrações de vivência do cristianismo primitivo, num total desprendimento da matéria, e ele ainda assiste os seus discípulos, aquelas pessoas que partilhavam com ele desses ideais. Ele assistiu ainda, antes de partir, às dissidências das suas vivências, dos seus ensinos, por parte dos seus postulados. Mas prosseguiu e prossegue. E é o que a gente vê na doutrina espírita. Kardec viu isso ainda em vida, nós assistimos isso, e nós precisamos estar atentos com a forma como nós nos portamos enquanto espíritas, enquanto cristãos. Se existem ainda as muitas dissidências com relação ao entendimento da mensagem do Cristo, da mensagem da doutrina espírita, é importante que nós busquemos no estudo, na comparação, conforme Sueli Caldas destaca para nós nesse momento em que ela fala das fileiras da doutrina espírita, fazendo um destaque do Livro dos Médiuns, quando Kardec nos chama atenção para o estudai, comparai e aprofundai. Então, dissidentes teremos, pessoas que trazem uma compreensão equivocada, nós vamos ter. Importa saber como nós encaramos essas dissidências. No efeito manada, porque existem pessoas que estão dizendo, eu acho que faz sentido, estou indo atrás, ou como seres racionais, inteligentes, fazendo uso dessa potência que é a inteligência que Deus nos deu para estudar, aprofundar e comparar as falas, os textos que vão chegando com o que nós temos de base na doutrina espírita. Isso é dever de cada um de nós. Então, meus irmãos, nós não temos condição de medir ou de cercear a forma como as outras pessoas vão entender as nossas palavras, as nossas ideias. Mas nós precisamos ter plena confiança e condição de saber
o que é que nós estamos dizendo, fazendo e pensando com relação aos ensinamentos da doutrina espírita, com relação aos ensinamentos de Jesus na prática das nossas vidas, porque é isso que vai ficar, é o exemplo que vai ficar. Então não precisamos nos desesperar quando pessoas colocam palavras nas nossas bocas, quando colocam entendimentos que nós não temos. É a forma como ela está recebendo esses pensamentos, essas palavras, essas falas, fazendo ali a compreensão no nível dela. Mas nós precisamos ter a responsabilidade de como nós estamos vivendo a mensagem do Cristo, de como nós estamos procurando levar adiante os ensinamentos da doutrina espírita, sabendo que dissidentes teremos, mas como é que nós estamos nos portando frente a isso? É muito lamentável a gente visitar esses períodos da história, esses personagens tão importantes da história e ver ainda a forma como nós os tratamos, né? Nós enquanto sociedade, enquanto raça humana. Mas a gratidão por eles terem se disposto a acompanhar-nos nas trevas do pouco entendimento que trazemos e não se importando com isso, vindo trazer a lume esses ensinamentos, é uma gratidão profunda que temos por esses vultos, especialmente por Jesus, que é quem nos acompanha desde sempre, que é quem acompanha o crescimento do nosso planeta, não num desejo distante, mas diariamente, nos ajudando a melhorarmos. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus seja a nossa inspiração e que nós possamos ter muita paciência, tolerância com os dissidentes e que não sejamos nós, esses dissidentes, que buscam uma compreensão de acordo com o meu interesse, mas aqueles que buscam a compreensão de acordo com o aprofundamento do sentido que Jesus veio trazer para nós na melhoria prática da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Muita paz em nossos corações.